Olá, mais uma vez para você acompanhando esse episódio do Vitrine Alternativa, o espaço para divulgar ideias, para divulgar produtos, principalmente para sair um pouco fora da casinha e apresentar também algumas novidades, algumas soluções. Esse é o nosso objetivo aqui com o Vitrine Alternativa. E olha, se você ainda não está seguindo, não se inscreveu também no nosso canal Central Podcast, do Central Podcast, vá lá, se inscreva. Curta também esse episódio do Vitrine Alternativa, tá bom? Isso fortalece demais o nosso trabalho dentro do Central Podcast e ajuda a divulgar também ainda mais o nosso trabalho dentro do Vitrine Alternativa, que sempre tem como objetivo apresentar pessoas com ideias novas, um trabalho novo e soluções para muita gente, como é o caso da nossa convidada de hoje do nosso Vitrine Alternativa. Estamos recebendo aqui nos estúdios a gestora de tráfego, trabalha com marketing também, jornalista, Vanessa Mariana aqui com a gente. Tudo bem, Vanessa? Já foi companheira de trabalho, colega de trabalho, é grande amiga, então a gente gosta de receber aqui no Vitrine Alternativa também os amigos, que é sempre muito legal. Tudo bem, Vanessa? Que legal ter você aqui para conversar com a gente, para bater um papo, falar principalmente do seu trabalho e da sua experiência profissional. Tudo bem? Obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, André. É muito bacana estar aqui contigo de novo. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, Eu sempre né? falei que a Vanessa tinha voz pro rádio, tranquilamente podia trabalhar em rádio. Hoje ela dá um tostão da voz dela. Você é um querido e é um prazer estar aqui também para a gente poder bater esse papo, falar do mundo do marketing digital que está aí tão sempre em evidência, né? Exatamente. Bom, eu quero inicialmente que você se apresente um pouco para falar da sua jornada, desde jornalista até chegar aonde você chegou trabalhando com marketing, com gestão de tráfego. Conta um pouquinho pra gente a sua história, Vanessa. Tá. Bom, comecei com jornalismo, né? Então, estudei jornalismo, sempre gostei desse universo de comunicação. Trabalhei em TV, trabalhei muito tempo na TV, depois eu fui para o mundo do corporativo com comunicação interna, né? Vivenciar essa experiência em mensagens diferentes, né? O jornalismo é muito notícia, 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 e quando você vai para o mundo corporativo é você trabalhar com a comunicação de uma forma diferente, motivar a vida das pessoas, né? Comunicação interna. E aí eu fui surgindo outras oportunidades no meio desse caminho, né? Trabalhei em rádio, a gente, né, Trabalhamos trabalhamos juntos. juntos. Depois do rádio voltei para o mundo, né, do corporativo também e tive sempre me reciclando nos estudos. Então a comunicação ela é muito dinâmica na nossa carreira, né? Você sabe muito bem disso. E eu tive a oportunidade de estudar sobre o marketing digital. E foi aonde eu fiquei fascinada com as oportunidades que o marketing digital oferece, não só para as pessoas, mas para empresas também, né? Então, isso acabou reverberando também dentro das empresas, que eu fiquei durante alguns anos ainda dentro de empresa, trabalhando com comunicação interna, endomarketing, e tudo foi reverberando porque a internet veio, o boom, né? E cada vez mais está no nosso dia a dia. E quando chegou um determinado momento que eu resolvi olhar para a questão do tráfego pago pós-pandemia, que eu falo que é sempre um momento onde a gente foi revisitar muitas coisas das nossas emoções. Então, foi nesse momento pós-pandemia que teve um boom da comunicação online, a maneira de se relacionar com as pessoas, e ali eu peguei um empreendimento que eu tinha, né? Eu empreendia em confeitaria, que era um negócio que eu tinha, e apliquei para ver se eu conseguiria dar conta dessa gestão de tráfego. O que era isso aí? Afinal de contas, porque a gente estava falando de venda, né? Vender hoje em dia é mais do que o físico, está totalmente online. E aí eu vi que esse mundo existe que dava muito certo. Então eu falei, não, agora eu vou botar mais força nisso aqui com tráfego pago e pegar todo o pacote que eu tenho na experiência de comunicação e unir forças para começar a também propagar isso para as empresas, pessoas, enfim. Aí eu queria saber, juntando todas essas experiências de quem foi empreendedora e buscou no tráfego pago uma solução para a própria empresa, isso fora da área de comunicação, mas quem trabalhou com comunicação em todas as vertentes, TV, rádio, no mundo corporativo, como juntar tudo isso e resolver o problema das pessoas? Se isso facilita para você entender todo o cenário da comunicação, se facilita principalmente cada ponto que você teve a experiência no momento de aplicar isso agora nessa nova etapa profissional.
Sim. No final do dia, eu falo assim, que apesar de nós termos as ferramentas, né, tráfego pago, a forma de você fazer com que os anúncios apareçam para um público ideal, a maneira de você fazer um criativo, que é fazer um vídeo, fazer uma arte estática, no final do dia a gente está falando de pessoas, né? Então, como é que as pessoas consomem hoje? O que que elas consomem? A gente, no nosso dia a dia, a gente está sempre olhando para o celular. Não tem outro lugar, né? A gente está esperando numa fila ou alguma coisa no mercado, a gente dá aquela olhada no celular, porque as redes sociais sempre também estão sendo atualizadas. Então, essa parte de unir o conhecimento com o jornalismo, que é você trazer os fatos como eles são, mais a parte do mundo corporativo, que é você fazer aquela mensagem ser propagada dentro daquele ambiente com diretoria, até outras áreas de colaboradores, quando veio ao mundo online, nós estamos falando de uma comunicação, mas de pessoas. O comportamento das pessoas também foram e estão constantemente mudando a maneira de consumir, seja a informação, seja produto, seja serviço. Então, acho que eu acabei olhando para esse lugar, né? Como é que essas pessoas consomem um serviço, consomem um produto ou consomem uma marca, né? Nas redes sociais. E aí o tráfego pago vem e potencializa tudo isso. Tá certo? Isso é muito interessante. E dentro desse contexto, vivendo agora esse meio digital do tráfego pago, o erro que as empresas mais acabam cometendo no digital, que trava essa comunicação das empresas no digital. É, todo mundo quer estar ali naquela vitrine, né? Uhum. Mas não necessariamente todo mundo está numa vitrine com estratégia. Muitas vezes você vê que uma empresa ou alguém, que às vezes é a marca da própria pessoa, ela só posta, né? Ela não pensa na mensagem, como é que ela quer se posicionar, como é que ela quer mostrar aquele serviço ou aquele produto. Então, a estratégia é o começo de tudo, para você realmente não ter um erro na mensagem, né? Afinal de contas, a gente fala de plataformas que o que mais está latente no algoritmo é o engajar. Engajar é essa questão do relacionamento. Curtiu, compartilhou, comentou, é o engajamento. E quando trata com o tráfego pago, que o tráfego pago potencializa tudo isso, o tráfego pago ele vai potencializar aquilo que está bom e aquilo que está ruim. Ele vai mostrar isso também. Só que muita gente acha que o tráfego pago é impulsionar. É clicar naquele botãozinho lá azul que está escrito embaixo, sabe? Do Uhum. vídeo ou da imagem. Ah, eu estou fazendo tráfego pago impulsionando. Não. Existem estratégias e estruturas comerciais, que eu falo de comerciais, que a gente está falando do Meta Tá. Ads, para você trabalhar de uma forma realmente estratégica. Que momento você quer reconhecer aquela marca, que momento que você quer que as pessoas engajem com distribuição, ou que momento você quer receber uma mensagem. Então, tudo é uma questão de estratégia, desde da comunicação até a ferramenta do tráfego pago. Tá certo. Isso é muito importante porque a gente fala muito do algoritmo. O que esse raio do algoritmo quer? É difícil decifrar o que o algoritmo entende como o ideal para propagar uma mensagem, propagar uma empresa. Esse é o desafio do gestor de tráfego pago, entender esse tal de algoritmo. O algoritmo ele vem, eu digo que é uma provocação saudável, né? Ele vai sempre mudar, não adianta. É como nós também sempre mudamos, nós convivemos com várias gerações e cada geração tem uma forma de se relacionar diferente, e isso é muito dinâmico. Então, o algoritmo, ele nunca vai ficar naquela parte do conforto. E ele causa, assim, no nosso dia a dia, não adianta. Mas o tráfego pago, quando ele é feito com seriedade, com estratégia, da forma correta, você tem toda a leitura do que está acontecendo ali. Você tem a leitura de quantas pessoas clicaram, quando a pessoa realmente curtiu aquele criativo que está performando bem. Então, assim, mesmo que mude o algoritmo, que você tem que saber dançar conforme a música, porque é isso, é um game. Uhum. O jogo tá ali, as regras estão ali. Você tem que saber jogar as regras. E ter a resiliência para entender essas regras que acontecem. Meta Ads é quanto mais você investe, mais você aparece, é leilão. Então, entendendo isso, esse jogo, essas regras, o algoritmo vai trabalhar a seu favor também. Falar de um conteúdo que converte, né? O que realmente funciona hoje para as redes sociais? O que a pessoa pode tentar arriscar, ou o gestor de tráfego, quem trabalha com marketing, pode utilizar, que consegue converter também essa comunicação e atingir um número maior de pessoas e ter sucesso nessa comunicação, Vanessa? O conteúdo ele
é o ouro, digamos assim, né? E qual é o conteúdo que converte? O conteúdo que converte é aquele que conversa com o público, né? Não é só uma imagem bonita, né? Você tem que saber colocar uma voz ali, ou colocar uma legenda, colocar uma forma que traga essa aproximação de conexão com as pessoas. E aí, como é que... E ele não vai converter simplesmente ali aparecendo, sendo um vídeo que está contando aquele produto, quanto ele é bom, quanto ele traz uma solução, quanto ele é qualificado, quanto a pessoa vai ter uma coisa de credibilidade. Tem várias formas de você trabalhar esse conteúdo dessa forma mais estratégica. Então, para alguém comprar e você saber vender isso, o conteúdo ele tem que entrar nesse lugar de conversa, de entrar nas emoções, entrar naquela necessidade, nas objeções. Então, para daí ele chegar lá no final e a pessoa falar assim, não, eu preciso comprar esse produto, eu preciso realmente desse serviço para solucionar tal coisa na minha casa ou enfim, na minha qualidade de vida. Então, é uma forma de você olhar com outros olhos, né? Tá. Então, isso é muito importante e a gente consegue fazer essa leitura também quando a gente potencializa com tráfego pago. Mas para você entender essa conversão e para chegar também a atingir esse público, para conversar com esse público, é preciso entender também o público que você quer atingir, o que ele gosta, ter essa leitura ou não. E aí eu pergunto, como ter essa leitura, principalmente para quem está começando nessa área de marketing, está tentando entender como formatar também a comunicação da sua empresa no digital, como é que funciona isso? Bom, eu falo sempre que não é uma fórmula pronta, né? Porque são muitas coisas que acontecem ali na hora que você toma uma decisão de abrir o seu perfil no Instagram e você começar a mostrar a sua empresa ou o seu serviço. Então, assim, o primeiro passo é você vai criar você tem que ter clareza qual é o tipo de público ideal, o seu perfil, o seu perfil ideal que você quer atingir, né? E o serviço que você oferece, ou de repente o produto que você oferece. E aí você vai testar, tudo é teste, porque não existe uma fórmula pronta, não, é esse conteúdo que é estático que vai funcionar, é esse conteúdo que é carrossel que funciona, ou é o vídeo, porque o vídeo realmente ele performa muito melhor, né, e traz mais aproximação e conexão, mas ele não é uma coisa engessada. Então eu gosto de falar o seguinte, se você tem clareza com quem você quer falar, vamos testar as oportunidades que nós temos. Testando essas oportunidades, a gente vai ver a métrica, que são os dados que nós temos, e potencializando com tráfego pago, isso fica muito mais claro para daí ser mais assertivos nos próximos conteúdos, porque a gente já tem todas as métricas mesmo, né, os dados, para potencializar com outras versões daquelas mensagens. Entendi. É algo que é bem complexo também quando se fala do tráfego pago. E até eu ia entrar nesse ponto justamente para falar um pouco na prática do tráfego pago. Porque tem muita promessa que te vai resolver, mas eu conheço gente que também contratou um serviço de tráfego pago e não gerou tanto resultado porque talvez o gestor não soube direcionar. Esbarra muito nisso? Esbarra. Nossa, eu sempre, todo dia, alguém tá frustrado com tráfego pago que tinha promessas de resultado e não aconteceram, né? Então, eu vejo muito, e é uma realidade que eu também já passei, já não gerei resultado para cliente, já gerei resultado para cliente. Então, eu acho que o que está dentro do... Não existe milagre. O tráfego pago, ele precisa, assim, de um investimento e ele vai potencializar aquilo que está ali. Se a pessoa não tem, eu acho que é uma questão de ter uma troca. Eu sempre gosto de falar que quando a gente começa com um projeto, com um atendimento, com tráfego pago, é sempre uma troca. A pessoa precisa entender a questão da produção de conteúdo com aquilo que vai ser potencializado no tráfego pago. E a gente testa isso na ferramenta. O que dá certo, maravilha, a gente replica, faz diferente e coloca. O que não dá certo, a gente vai ter que recalcular essa rota. Agora, tem muitos casos que a pessoa só quer o tráfego pago, mas não olha para o conteúdo. E aí, o conteúdo não está lá muito legal, com qualidade legal. Acaba entrando nessas nuances também, sabe? Então, acho que é um cenário onde cresceu muito o tráfego pago, gestores de tráfego cresceu muito. E é um mercado que está aí realmente cada vez com profissionais e profissionais, assim como qualquer outra área de trabalho, né? Então, quando você recebe essa frustração do cliente, eu gosto de trabalhar muito na questão da transparência. Você ser transparente do que, olha, isso aqui está dando certo, isso aqui não está dando certo. Porque aí
duas pessoas pensando com o mesmo objetivo de querer resultado e tendo uma troca, a probabilidade de saber recalcular a rota e saber também até celebrar quando as coisas dão certo é muito maior. Ou seja, não basta só você investir num determinado conteúdo, é preciso ter criatividade naquele conteúdo que você vai propagar, que você vai expandir, divulgar para outras pessoas. Se não tiver a criatividade, não tiver aquele tato de conversar com um público específico, esquece. Tráfego pago não vai ter o efeito. Não, é criatividade, entra naquela questão de ter uma conversa, é juntar um pouquinho de humor, um pouquinho e ir testando tudo, né? O estático, o vídeo, um tom mais humorístico, que humor sempre engaja, né? Mas Carisma, né? carisma também. Então, assim, tudo vai testando com esse a criatividade é tudo para tudo, né? Sim. E no tráfego pago não é diferente. Pode ser que você seja criativo e a criatividade já não atinja tanto, assim, que de repente é uma criatividade legal para você. E aí, quando você potencializa, não é tão legal assim. Mas aí você vai ter uma métrica também, né? Então, acho que vale ter essa junção mesmo. Vanessa, eu tenho aqui, você tem aqui dentro da leitura que a gente fez, esse bate-papo prévio, o método que você apresenta, que é o FA, que é o Faça Acontecer. Fala um pouquinho desse método, como é que funciona esse método? Olha, eu chamo de faça acontecer porque, né, a gente une forças com o cliente para que as coisas aconteçam. Então, assim, primeiro tem o que a gente estava falando agora, que é a questão da produção de conteúdo. É onde a gente começa a olhar para a estratégia. Afinal de contas, qual é a mensagem que a gente quer passar? Qual é a missão da sua empresa ou do seu serviço que a gente quer deixar bem claro no perfil ali, né, na vitrine. Então, o Faça Acontecer, ele está dentro dessa parte de produção de conteúdo, que a gente vai olhar para isso. Eu, particularmente, gosto muito da parte de vídeo, porque é onde engaja mais e isso conecta mais as pessoas. É como se fosse um jornalismo, na verdade, né? A gente sabe que isso gera muito resultado, porque a gente está falando de informação e emoção. Nós, todos nós, seres humanos, nos conectamos com essas duas coisas. Então, tem essa parte da produção de conteúdo, o tráfego pago, que é uma ferramenta que vai potencializar toda essa parte de conteúdo. E, por último, a gestão de negócio. Porque se você não organiza o seu negócio, de repente você... O que acontece, André? Você faz a parte da produção de conteúdo, potencializa no tráfego pago. Qual é o objetivo dessas duas etapas? Crescimento. Você começa a crescer. Qual é o próximo passo? Sua empresa começa a crescer, o que você tem que fazer? Contratar gente, organizar a sua empresa, expansão. Então, essa parte entra na gestão de negócios. Então, dentro de gestão de negócios, a gente tem conversas difíceis, decisões a serem tomadas, por consequência positiva do tráfego pago, que está sendo também uma união com a parte de produção de conteúdo. Então, gestão de negócio é um assunto de adulto, sabe? Uma coisa séria. Então, esse método Faça Acontecer, ele vem por etapas. Porque muitas vezes a pessoa já entende que é importante tudo, ela pega tudo, ou ela fala assim, eu só quero manter meu perfil atualizado, né? E aí a gente vai pela parte do conteúdo, vamos investir um pouquinho, porque tem muita gente que vê o tráfego pago como custo, e ele não é custo. Todo mundo fala isso e é uma verdade. A gente que trabalha com isso, a gente sabe. Ele é um investimento. Só que é um investimento que você tem que se arriscar mesmo, né? Então, quando você tem um conteúdo legal, começa a investir nesse conteúdo, você vai crescer. Não tem outro caminho. Porque a gente consegue fazer a leitura disso, do que vai bem e do que não vai. Então, você vai crescer. Só que crescer dá trabalho e dá trabalho e nem todo mundo está disposto a realmente a trabalhar. Então, qual é o próximo passo de um crescimento? Organizar a casa, contratar mais gente, expandir o seu negócio. Então, aí entra essa parte de gestão de negócio. Então, o Faça Acontecer está dentro desses 3 pilares: produção de conteúdo, tráfego pago e a gestão de negócio, que daí é uma conversa mais de adulto de negócios. As pessoas, geralmente, elas não estão prontas para escalar o negócio, né? E quando vem o tráfego pago e as coisas começam a acontecer, meu Deus, tá muito cliente, e a pessoa acha que fica gananciosa e acha que ela pode abraçar o mundo. E todo aquele dinheiro que está entrando é legal, mas ao mesmo tempo ela se torna refém daquilo, que fala, poxa, eu tô conseguindo ganhar dinheiro finalmente. Só que se você não distribuir esse dinheiro para melhorar o seu negócio, talvez contratar mais pessoas, ter o auxílio de alguém ali, o seu pós-venda vai ficar complicado. Você vende, mas muitas vezes não vai ter a entrega tão necessária. Vocês percebem isso também, Vanessa, que
esbarra muito nisso, essa falta de gestão do negócio pós-tráfego pago? Sim, porque é isso mesmo, o crescimento ele vem, a pessoa fica naquela confusão mental, olha que legal, mas e agora? Qual é a próxima decisão que eu tenho que tomar? Como que eu vou reter essa galera? Porque é muito melhor você reter quem já está com você do que você ficar trazendo gente nova e indo embora. Né? Então, para isso, você tem que treinar a equipe, você tem que ter conversas com a equipe, para que daí você possa também fortalecer a linha de frente, que muitas vezes, e é assim que é o fluxo, que é a parte comercial, o seu contato comercial. É ali que vai respingar tudo. Então, se a pessoa não tem a clareza dessa organização, ela vai perder. Do jeito que vem cliente novo, ele vai embora. Outra coisa que é importante também esse crescimento que vem do tráfego pago e começa a ter essa questão de expansão, também ter esse reconhecimento, né? Porque o que o tráfego pago faz? Ele traz a pessoa para dentro da sua empresa. Você não tem que ir lá caçar. Muito pelo contrário, o tráfego pago está colocando na frente daquele público que é desenhado, com idade, perfil, região, papapá. Então, chegou na porta da sua empresa lá pelo WhatsApp, seu time comercial tem que tratar isso para botar para dentro. Fazer alguma experiência para que ele entenda o que você oferece e se encantar com aquilo e falar: nossa, eu quero fazer parte desse lugar aqui. E você ter estratégias internas, aí tá dentro de gestão de negócios, para você reter essa pessoa e ela entender que ela tem benefícios ali dentro, ela gostar de quem está ali, do time, de tudo mais. Então, essa parte, ela é fundamental, fica meio que nos bastidores, sabe? Tá. Mas que ela é fundamental para reter todas essas clientes que chegam aí com o tráfego pago. Ouvindo você falar, Vanessa, vendo dessa parte do marketing, do tráfego pago, da comunicação, mas eu vejo muito lado de quem trabalhou no mundo corporativo falando. O mundo corporativo tem muito disso, né? Dessa gestão de pós-venda. O que eu acho que falta para muita gente que está na área de comunicação, talvez domina a comunicação, mas não domina a gestão. Você percebe isso? O quanto o mundo corporativo te ajudou a entender que a gestão é necessária também dentro desse processo? Sim, eu trabalhei muito dentro de RH e também dentro do marketing, né? Eu trabalhei em empresas grandes, então, assim, teve empresa que a comunicação interna ficava embaixo do RH, que é muito comum, mas tem empresa que coloca embaixo do marketing, que daí é o endomarketing. Então, eu acabei entendendo e vivenciando, era meu trabalho, fazer com que o colaborador se sentisse parte da empresa de uma tal maneira que ele não quisesse sair. Por quê? Quem aqui é empresário, né? Quem está nos assistindo sabe do que eu vou falar. Dá um custo absurdo você perder um colaborador. É um custo absurdo você ter que treinar tudo de novo, você ter que desenvolver. É um custo não só financeiro, mas de tempo também. Então, quando a gente, né, quando eu tenho as minhas parcerias e trago isso nessa consultoria de negócio, e a gente fala a respeito entra na linha comercial de treinamento e tudo mais, essa retenção é nesse olhar mesmo. Porque dentro de empresas multinacionais e no mundo corporativo, a gente sabe que você perder um colaborador, principalmente se ele é muito bom naquilo que ele faz, além de te gerar um custo absurdo, você perde uma qualificação de um conhecimento, know-how de um ser humano que até desenvolver outro leva tempo. Trazendo isso para a realidade do tráfego pago, quando você traz um cliente novo e você retém ele com benefícios, com bonificação, ele renova com você, maravilhoso, o que ele vai fazer depois? Ele fala bem de você, ele vira sua prova social. Então, ele replica. O boca a boca sempre vai existir, sempre vai ser maravilhoso, sempre vai acontecer. Mas quando você tem esse olhar estratégico de negócio e trabalha ainda mais esse lead, que é o que tanto a gente fala, né? Você vai ter uma pessoa fidelizada para propagar a sua empresa, o seu serviço ou o seu produto. Cara, é muito legal isso, porque muita gente, a gente conversa com muita gente também nessa área e eles falam, né, da questão da gestão. Poucos falam da questão da gestão. Talvez é um diferencial, Vanessa, o fato de você ter essa visão do mundo corporativo é um diferencial dentro desse processo todo da gestão de tráfego? Com certeza. Eu vejo com um grande diferencial, porque
como eu passei em algumas empresas, né, multinacionais, nacionais, portes grandes e médios e tudo mais, eu acabei também passando por todos os departamentos, né? Então, desde falar com o presidente, a diretoria, com comunicação e estratégia, até descer aquela comunicação com um colaborador que está lá na ponta, né, que está na operação. Então, você acaba tendo todo esse fluxo que acontece. E aí você entende o que não se mostra muito de bonito na fachada de uma empresa, que são aquelas conversas fechadas, em portas fechadas, conversas difíceis e decisões difíceis. Então, quando entra nessa parte que é muito bonito falar de marketing digital, vamos falar de venda, vamos vender um monte, qual é a sua meta? Nossa, é maravilhoso. Eu adoro meta, eu adoro também ter a parte do resultado. Porém, quando a pessoa começa a crescer e atingir a meta, vem também essa parte de olhar para o negócio. Calcular a rota, porque tem o caos no meio de tudo isso, né? Totalmente caos, é um caos e decisão de adulto que eu falo, decisões difíceis. Então, assim, são momentos que eu falo que o meu trabalho nessa parte de gestão de negócio, ele fica muito nos bastidores, porque é esse momento que eu vivo com a minha cliente. Eu sento, né, a gente faz essa conversa, né, em portas fechadas, o que está acontecendo, a gente desenha o cenário, mas eu quero chegar até aqui, está acontecendo isso com o meu time, eu preciso desenvolver isso aqui, e a gente vai desenhando isso juntos para ela tomar uma decisão e tomar a frente do negócio para replicar para os colaboradores dela. Então, é exatamente o que acontece no mundo corporativo. E isso realmente não é todo mundo que acaba executando. Muitas vezes é assim, tá, quantas mensagens chegaram? Chegou isso, tá, mas sempre vai ter diferença de mensagem, né? Vendeu quanto? Não sei o quê. Então, aí também entra um nível de consciência de cada cliente. Tem cliente que só quer isso e tá tudo bem, mas aquele que gosta de fato, crescer e tem uma mentalidade mais ousada, ele começa a entender que, opa, não é só tráfego pago e uma produção de conteúdo, eu tenho que me estruturar de uma outra forma aqui porque eu quero algo a mais. E aí a gente entra com a gestão de negócios. Que bacana, olha, muito legal essa iniciativa, porque foge muito também simplesmente do marketing, né? A gente tá caminhando para a reta final já desse Vitrine Alternativo, papo muito proveitoso, acho que para quem está nos acompanhando, para quem é empreendedor, para quem quer também alavancar a sua empresa, escalar a sua empresa, teve uma visão muito interessante. Então, para a gente finalizar, com a Vanessa Mariano, jornalista, atua na área do marketing, da gestão de tráfego, enfim, falar a dica, talvez passar o recado principal para quem quer empreender, para empresários que querem se posicionar, olhar para o marketing de uma forma mais estratégica. Qual é a mensagem final, Vanessa? Bom, eu acho que agora, né, nesse ano de 2026, tanta coisa já aconteceu e vai acontecer. A gente tem inteligência artificial, tem TikTok Shop, tem muitas coisas aí acontecendo e sempre vai acontecer isso. Eu acho que a mensagem final é: se você ainda não está investindo em tráfego pago, em marketing digital, olhando para o conteúdo do seu negócio de uma forma estratégica, você está praticamente decretando o fracasso do seu negócio. Porque essa parte precisa ser mais do que olhada nos dias de hoje, ela vai sempre mudar. Não adianta reclamar da plataforma, nossa, o algoritmo mudou, nossa, está ficando muito caro. Não adianta. É a maneira mais inteligente hoje de você fazer negócios no mundo online. Você só precisa entender e ter abertura de consciência que existem regras e o jogo é esse. Então, essa conversa transparente, né, sem alinhamento de expectativa que eu falo, eu gosto muito de alinhar expectativa com os meus clientes. Alinhamento de expectativa é entender que hoje não tem como você não estar mais nas redes sociais e sim investir na plataforma, e sim mudar os conteúdos, e sim, quando começa a crescer, a gente começar a ter a gestão de negócios também nas conversas. Excelente! Que dicas, que orientação, que aula que a Vanessa Mariano deu aqui de marketing, de gestão de empresa, a importância também de olhar para o lado corporativo no momento de escalar sua empresa, de buscar os resultados, não só no mundo digital, mas buscar como um todo. Muito bacana. Eu queria agradecer, viu, Vanessa? Olha, muito legal esse bate-papo, acho que foi muito proveitoso. A gente sempre fala aqui que o nosso objetivo dentro do Vitrine Alternativa é trazer ideias inovadoras e, sem dúvida alguma, inovar também nessa área é fundamental, ainda mais uma área tão que está bombando nesse momento, né? Que é essa venda digital, se mostrar mais, dar voz também para suas ideias e para o seu produto
no mundo virtual. Então, muito obrigado, viu? Que legal você aqui. E olha, reforçando mais uma vez, microfones abertos aqui dentro do Central Podcast, do Vitrine Alternativa. Sempre você será muito bem-vindo aqui para conversar com a gente, bater esse papo, tá bom? Obrigado, viu? Eu que agradeço, André. Você é um querido, me senti super à vontade, que né? É bom. um bate-papo, é bom a gente falar de marketing, Com falar de certeza. várias essas que é tão falado, cada um tem uma visão, né? Então, no mundo dos negócios não dá para a gente fechar os olhos para isso. E que bacana você ter um espaço que a gente possa, cada um ter o seu espaço para falar a sua visão e falar daquilo que acredita, porque realmente nós estamos falando de mudar vidas nos negócios e a maneira de se comunicar, tá tudo ali conectado. E aí, então, esse é o nosso objetivo, né? Ter esse espaço, abrir esse espaço para as pessoas. Né? A tal da vitrine alternativa, Exatamente, maravilhosa. exatamente. Adorei participar aqui. Obrigada, viu? E sucesso para você, meu querido. Então, que tenha muito pra sucesso para todos nós. Exatamente. Muito obrigado. Valeu demais, Vanessa Mariano. E olha, se você gostou desse bate-papo, não deixe de dar o seu like, seu joinha, compartilhe esse conteúdo também para propagar ideias inovadoras, novos produtos. É muito bacana isso, sem dúvida alguma. E esse é o nosso objetivo do Vitrine Alternativa, que fica por aqui, mas em breve mais novidades, mais ideias, mais produtos sendo apresentados, mais pessoas colocando a voz para fora, para o mundo, as ideias que tem na cabeça para sair da casinha mesmo. Esse é o nosso objetivo, atingir um número maior de pessoas divulgando essas ideias, divulgando produtos, trabalhos, serviços, enfim. Gente, obrigado demais pela participação. Os contatos da Vanessa estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, segue lá também a Vanessa no Instagram, procure a Vanessa também nas redes sociais para buscar esse trabalho diferenciado também. Gente, muito obrigado. Forte abraço